Bluey pode parecer um desenho animado simples, mas quem acompanha a série sabe o quanto ela consegue tocar o coração de quem assiste ao ponto de emocionar. Será que você conhece os episódios da série da Cachorrinha Azul que mais tocaram profundamente os espectadores a ponto de nos fazer chorar? A Placa. Um dos episódios mais queridos pelos fãs da Bluey é, sem dúvida, A Placa. Nele, dois grandes acontecimentos mexem com o coração da família Heller e com o nosso também. O primeiro é o casamento de Frisk e do tio Zé, um momento doce e cheio de emoção. Afinal, ver uma nova família se formando é sempre especial, mas presenciar isso acontecer diante dos nossos olhos, com personagens que aprendemos a amar, torna tudo ainda mais emocionante. Mas o que realmente aperta o peito é o segundo acontecimento, a possível venda da casa da família Heller. Bandit recebe uma proposta de trabalho em outra cidade. O salário seria melhor, e com isso ele poderia oferecer mais conforto para Tilly e as meninas. Era uma decisão racional, mas o coração raramente entende a lógica. Bluey, principalmente, sofre com a ideia de deixar tudo para trás: a casa, os momentos, as memórias e os amigos. E quem pode culpá-la? Aquele lar colorido, cheio de vida e histórias, é muito mais do que paredes e móveis. É onde a infância acontece. Bingo só percebe o impacto quando ouve que até os móveis iriam embora e que Lila, sua melhor amiga, não iria com eles. Vemos então a caçula e Heller vão tentar tirar a placa de venda e depois sentar no chão com os olhos cheios de lágrimas, o que com certeza fez com que nós, do lado de cada, ficássemos também com vontade de chorar. Mas nem toda a emoção e lágrimas desse episódio são de tristeza, já que também temos a cena em que Bandit recebe ligação, os compradores desistiram. Ele olha para sua família, cheia de emoção, e em silêncio, arranca a placa do jardim. Nesse instante, Bandit entende que, às vezes, o melhor lugar do mundo é aquele onde estão as pessoas que amamos. Mas esse não é o único episódio que consegue mexer com os nossos sentimentos. Prepare o lencinho, porque Bluey tem muitos outros momentos que vão te fazer chorar. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Roupinhas. Outro episódio que, sem sombra de dúvidas, fez muita gente pegar o lencinho foi Roupinhas. Nele, somos levados por um turbilhão de sentimentos ao presenciar a reaproximação entre Beth e Tilly, duas irmãs que, até então, estavam afastadas. Embora a série nunca diga explicitamente, tudo indica que esse distanciamento veio da dor silenciosa da irmã mais velha da Tilly por não conseguir ter filhos. Ver sua irmã mais nova construir uma família, com duas filhas adoráveis, parecia ser um lembrete constante daquilo que ela não conseguiu viver. A delicadeza desse episódio está justamente nos silêncios, nos olhares e nos gestos que dizem muito mais do que as palavras. O auge acontece quando Tilly explica para Bluey, com uma maturidade, que Beth ficou afastada porque estava triste, e que às vezes queremos algo que não podemos ter. É uma fala simples, mas carregada de sabedoria. E para fechar com chave de ouro, vem a imagem da pequena Bingo brincando com a tia. A irmã da Tilly parece esquecer do problema que tanto a incomoda e por alguns minutos pode ser apenas a Beth. Corrida de bebês. A primeira viagem pela maternidade raramente é fácil, especialmente quando não se tem muito suporte. Foi exatamente isso que Tilly viveu no episódio Corrida de Bebês. Sozinha, sem o apoio da mãe que já havia partido, embora ninguém comentasse sobre isso, ela buscou respostas nos livros e em um grupo de mulheres que também tinham tido bebês recentemente. Mas, mesmo assim, as dúvidas não deixavam de rondá-la. Será que estava fazendo certo? Será que era boa o suficiente? A sensação constante de falhar, de que havia sempre uma maneira melhor de ser mãe, pesava demais em seus ombros. A cada nova fase da Bluey, a cada ida ao hospital, Tilly tentava encontrar certezas, mas os livros já não bastavam. Ela não procurava apenas conhecimento, estava em busca de algo mais profundo, aprovação. E então vem um dos momentos mais comoventes do episódio, quando Bella, a mãe de Cacau, percebe tudo aquilo e resolve visitar Tilly. A Bella, com um olhar cheio de compreensão, diz que ela estava fazendo um ótimo trabalho. E às vezes, tudo que uma mãe precisa ouvir é exatamente isso. Acampamento. Às vezes, conhecemos pessoas que ficam em nossas vidas por muito tempo. Outras, passam como uma brisa rápida e deixam saudade, mesmo que a convivência tenha sido breve. Foi exatamente isso que aconteceu com Bluey no episódio Acampamento. Durante uma viagem, conheceu Jean-Luc, um filhote com quem rapidamente criou uma amizade especial. Mesmo falando línguas diferentes, eles se entenderam de um jeito único, como só as crianças sabem fazer. Viraram parceiros de aventura. Caçaram juntos o porco selvagem, também conhecido como Bandit, e viveram dias mágicos de pura alegria. Mas veio o momento que Bluey não esperava. Por não entender o idioma de Jean-Luc, ela não percebeu que ele estava se despedindo. Quando, no dia seguinte, correu animada para encontrá-lo e viu que a barraca havia sumido, o vazio foi devastador. A decepção tomou conta, e Bluey, tão cheia de vida momentos antes, ficou triste, machucada por dentro, e procurou consolo nos braços da mãe, tentando entender por que as pessoas que a gente ama às vezes vão embora. Essa é, sem dúvida,
uma das cenas mais emocionantes da série. Ver Bluey lidando, pela primeira vez, com a dor da perda ainda que pequena e passageira é um lembrete delicado de como até os encontros mais breves podem marcar profundamente o coração. Antes de continuar acompanhando os 10 episódios que nos fizeram chorar em Bluey, comenta aqui embaixo lágrimas. Jogo da imitação. Essa animação sabe como ninguém abordar temas difíceis de forma leve, sensível e profundamente bonita. Um exemplo marcante disso é o episódio Jogo de Imitação, onde Bluey tem seu primeiro contato com a perda e precisa aprender a lidar com a morte. Tudo começa quando ela encontra um periquito ferido. Imediatamente chama seu pai, e juntos o levam ao veterinário. Apesar de todos os esforços, o pequeno passarinho não resiste. A notícia é dura. Afinal, é muito difícil para uma criança e até para adultos aceitar que, às vezes, por mais que façamos tudo certo, o desfecho ainda pode ser triste. Recebeu o apoio constante de sua família, da mãe, do pai e da pequena Bingo. Tilly, inclusive, entra no jogo de faz de conta da Bluey, mesmo dizendo que nem gostava muito de brincar assim, mas o faz por amor, para ajudar a filha a entender, aos poucos, o que palavras não conseguem explicar. É um episódio que nos lembra, com doçura e verdade, o quanto o acolhimento faz diferença nos momentos mais delicados. Borboletas. No episódio Borboletas, aprendemos que, às vezes, tomamos decisões ruins e, sem querer, acabamos machucando quem mais amamos. Foi o que aconteceu com Bluey, que estava brincando com Bingo e Judô. Tudo corria bem até que ela, influenciada pela vizinha, decide abandonar a brincadeira para fazer outra coisa deixando Bingo para trás. E Bluey logo percebe que feriu os sentimentos da irmã. A culpa foi tanta que ela não conseguiu segurar as lágrimas. Foi um momento de pura emoção, onde tudo que ela queria era consertar seu erro. Já Bingo, com aquele coração enorme e generoso que a define, não hesitou em perdoar. Ela entendeu que a irmã estava aprendendo assim como ela. As duas se abraçam, se reconectam e até cantam juntas a música da borboleta, como se aquele gesto simples fosse capaz de costurar o que havia se rompido. Espaço. Um dos episódios mais comoventes da Bluey é, sem dúvida, Espaço. Nele, Mackenzie, Rusty e Jack estão brincando de astronautas. O barco do parquinho vira uma nave espacial, e a imaginação leva os três a uma aventura entre planetas. Mas, no meio da brincadeira, Mackenzie começa a resistir. Ele insiste que deve ser deixado para trás, como se isso fosse inevitável. O que seus amigos ainda não sabem é que, por trás dessa atitude, existe um trauma antigo, uma ferida guardada desde a infância. Quando era pequeno, Mackenzie estava brincando no escorregador e, ao descer por um lado, não viu a mãe esperando. Acreditou que ela havia ido embora e o esquecido ali. Para um adulto, isso talvez pareça pequeno, mas para uma criança, essa sensação de abandono pode se tornar um peso difícil de carregar. Com muita delicadeza, Calypso ajuda a reviver a cena e perceber que a mãe nunca o deixou para trás. Ela estava ali o tempo todo, só não do lado que ele esperava. E, como se não bastasse, vem o gesto mais bonito de todos. Seus amigos, Rusty e Jack, não o abandonam. Eles voltam para buscá-lo, enfrentam os ETs que são suas colegas de escola disfarçadas e mostram que, na amizade verdadeira, ninguém é deixado para trás. Bingo no hospital. A família Eller é, sem dúvida, uma das mais encantadoras da televisão e isso é impossível negar. No episódio em que Bingo fica doente, vemos esse amor familiar brilhar de forma ainda mais especial. Para animar a pequena, que estava internada no hospital e sem poder brincar ou receber muitas visitas, a família inteira se mobiliza para criar algo único, uma história em vídeo feita especialmente para ela. Embora os criadores nunca tenham revelado qual era exatamente a doença de Bingo, o contexto nos leva a imaginar que era algo sério, já que ela passou vários dias no hospital, e isso fica evidente pela quantidade de presentes acumulados em seu quarto. Mesmo assim, o foco do episódio não é a doença em si, mas o amor que a envolve. O ponto alto do episódio, sem dúvida, é ver toda a sua família encenando uma história divertida, com figurinos improvisados e muita imaginação, tudo gravado com o objetivo de fazer Bingo sorrir. Quem não adoraria receber um gesto desses? E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Quarto, que Tilly sempre sonhou em ter uma família grande não é novidade para ninguém. Esse desejo estava claro em seu coração, e ao desmontar o quarto de bebês para transformá-lo no novo quarto de uma das suas filhas, ela viveu um dos momentos mais emocionantes de sua maternidade. Afinal, ao desfazer aquele espaço, ela estava não só arrumando o quarto, mas também abrindo mão de uma parte muito importante de sua jornada como mãe. Outro ponto profundamente emocionante foi a forma como as irmãs, apesar de agora terem quartos separados, não conseguiam dormir sozinhas. A união entre elas ficou evidente, e mesmo com o espaço de cada uma, o amor que compartilhavam era mais forte do que a necessidade de ter um lugar exclusivo. Esse momento mostra, com tanta simplicidade e beleza, que o vínculo entre irmãos vai além das paredes do quarto. Montáveis. Outro episódio que é, sem dúvida,
Uma verdadeira lição de vida e de amor montáveis. As crianças nos mostram o início da vida, enquanto os pais estão apenas tentando montar um móvel, sem imaginar o quanto esse momento simples pode se transformar em algo muito maior. A Bluey e a Bingo vão além das expectativas e acabam criando algo profundo, uma relação simbólica entre mãe e filha. Em um dado momento, a filha precisa partir, e a mãe precisa se despedir desta vida. Vemos Bluey, representando a mãe, voltar aos primeiros passos da vida e, de forma simbólica, encontrar seus pais. O gesto de dar as mãos entre as gerações é profundo, representando o ciclo da vida como, quando partimos, sempre há alguém especial nos esperando do outro lado. Não é à toa que o desenho Blue é uma das séries mais aceitas e amplamente divulgadas na mídia. Afinal, tem um jeito único de mostrar lições e fazer os seus fãs chorem em cada episódio. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!